Bom, pessoal, mais um vídeo aqui da série Análise Crítica. Só uma avisinha aqui antes de começar, tá? Eu tô quase acabando aqui os evangelhos. Eu não vou falar da ressurreição, porque eu já falei no outro vídeo dessa série, que eu tinha pulado um pouco a ordem, ok? Aí depois eu vou partir, talvez, para o livro de Atos e as epístolas de Paulo, tá? E depois, quem sabe, as epístolas católicas. Até o ano que vem eu quero falar um pouco mais de patrística, tá? E quem puder de vez em quando, dá um salve aí nos vídeos, tá? Porque o YouTube tá bugado. O YouTube depende muito de atividade. O YouTube não avisa mais os inscritos quando a gente envia um novo vídeo. O YouTube tá removendo inscrição, tá removendo like. O YouTube tá bem zoado. Então quem puder de vez em quando aí, dá um salve, tá? Eu não respondo todos os comentários, mas geralmente eu vejo, tá? A Via Sacra. Quem levou a cruz? Os três sinódicos concordam que um tal de Simão de Cirene levou a cruz de Jesus. Exceto João, porque segundo João, quem levou a cruz o caminho todo foi o próprio Jesus, ó. E levando ele às costas à cruz, saiu para o lugar chamado Calveira. Segundo os sinóticos, não, foi um tal de Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que foi constrangido a levar a cruz. Então é estranho que João não menciona, né, esse Simão, ele diz que foi só Jesus que levou a cruz. E esse Simão aqui, que é um pai de Alexandre e de Rufo, é curioso que esse tal de Rufo, ele poderia ser o mesmo Rufo que Paulo saúda na sua epístola aos Romanos. Ó, saudai a Rufo, o eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Então poderia ser o mesmo, só uma curiosidade, tá? Aí o que deram para Jesus beber? Segundo Marcos, deram vinho com mirra para Jesus, e ele não tomou. Depois Marcos menciona que deram vinagre. Tudo bem. Mateus segue a mesma ordem, vinagre, Jesus não tomou, não quis beber. E depois ofereceram vinagre, mas aí Jesus morreu, não deu nem tempo dele beber. Lucas não menciona o vinho, só fala que foi vinagre. Então só Marcos que menciona um tal de vinho aqui. E João fala também do vinagre, mas só que segundo João, Jesus tomou o vinagre. Aqui, ó. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. O vinagre e o vinho, que Marcos menciona aqui, o vinho, a gente pode até tentar dar uma conciliada, né? Porque vinagre é um tipo de vinho, um vinho azedo, tudo bem. Mas segundo dois sinóticos, Marcos e Mateus, que seriam os mais antigos, Jesus não bebeu. E segundo João, ele bebeu, o que contradiz o que ele havia dito aqui na última ceia. Ó, e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da videira. O que é o fruto da vide ou da videira? É o vinho. Até que aquele dia em que o beba o novo convosco no reino do meu Pai. Então Jesus disse que ele não ia beber mais vinho até que ele bebesse de novo quando chegasse o reino do Pai dele, com ele, com os apóstolos. Mas segundo João, ele tomou aqui, ó. Ele tomou o vinagre, que seria a mesma coisa, um tipo de vinho azedo. Vocês viram como o evangelho de João ele sempre destoa? Então, continuando. Na narrativa de Lucas, há muitas frases de Jesus que os outros evangelistas não disseram, foi omitido. Segundo Marcos, Jesus vai praticamente em silêncio, né, para a cruz, lá não fala com ninguém, não acontece nada. E segundo Lucas, tem um montão de narrativa. Tem umas mulheres chorando e Jesus diz algumas frases para ela. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais por vós mesmas e por vossos filhos, etc e tal. Segundo Lucas também, Jesus disse, Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Essa frase aqui é comprovadamente um acréscimo, tá, dos pais da igreja. Mas fora essa frase aqui, nós temos mais interação de Jesus com o bom ladrão, com as mulheres chorando, com várias pessoas, o que é omitido pelos demais evangelhos. Da onde que Lucas tirou isso? Então nós não sabemos. Já com relação aos ladrões, os evangelhos falam que Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Marcos e Mateus e Lucas concordam nisso, correto. Só que em Mateus e Marcos, os homens são simples ladrões, salteadores. Isso não seria suficiente para serem condenados a uma crucificação. Havia outras formas de execução. E essa forma, né, a crucificação, que seria dolorosa e também dispendiosa, ter que gastar madeira, tudo só para prender um simples ladrão, né, que seria uma pena de morte, ela era reservada mais para revolucionários e escravos rebeldes, que eram os maiores inimigos do império. Então Lucas dá uma corrigida, né, o que eram aqui salteadores, em Marcos e Mateus. Lucas coloca que eram malfeitores, porque senão simples ladrões seria estranho, né, eles serem crucificados numa pena que era reservada mais para prisioneiros políticos, né, porque era dispendioso e tal, e era uma pena mais cruel a crucificação. Não seria típico para simples ladrões, tá bom? Mas a maior inconsistência dessa questão dos ladrões vem no relato de quem zombou ou não de Jesus, né, porque os evangelhos diferem. Aqui eu não coloquei João, porque João não menciona os ladrões e nem essa parte, tá, pessoal? Segundo Marcos,
os que estavam com ele na cruz, os dois ladrões, você pode ver que aqui está no plural, injuriavam Jesus, segundo Marcos, que é o mais antigo. Mateus segue a mesma sequência narrativa. Ele fala que aqueles que estavam com ele, também em rosto, os salteadores, também zombavam de Jesus, os dois. Mas Lucas dá uma mudada na história. Lucas fala que só um dos malfeitores blasfemava contra Jesus, e o outro ainda defendeu Jesus, né? Repreendeu ele, falando, nós cometemos crimes, mas esse homem é inocente, não sei o quê. E Jesus até fala que esse homem vai estar com ele no paraíso. O que é surpreendente no relato de Lucas é a facilidade com que o homem pode obter o paraíso apenas por 1 minuto de arrependimento, na beira da morte. O que, aliás, é típico da teologia Paulina-Lucas, né? Da dupla Paulo-Lucas, onde basta apenas aceitar Jesus e ser salvo. Porque a gente não sabe a história desse ladrão, nem da onde Lucas tirou essa passagem que Jesus supostamente perdoou esse ladrão. Nós vemos aqui nos outros evangelhos que os dois zombavam de Jesus, mas segundo Lucas não. No último minuto ele se arrepende, até defende Jesus, e pronto, ele já está salvo. Em verdade te digo, estarás comigo no paraíso. Então isso é típico da teologia paulina, de quem Lucas era discípulo. Então essa parte aqui de Lucas, será que realmente é verdade? Tirem aí suas conclusões. Quantos espectadores? Aqui eu fiz a tabelinha, mas eu vou mostrar já as diferenças, que é mais prático, tá? Entre Mateus, Marcos, Lucas e João. Em Marcos e Mateus apenas mencionam que mulheres observavam à distância ou de longe. Ok, estavam ali algumas mulheres olhando de longe. Mateus concorda, olhando de longe. Lucas também, olhando de longe. Só que quando chega em João, essas pessoas estavam junto à cruz. Então João já dá uma mudada brusca na história. Em Lucas são mencionados todos os conhecidos de Jesus e as mulheres, também de longe, mas aqui segundo Lucas, os conhecidos de Jesus estavam todos lá quando ele foi crucificado. Da onde Lucas tirou isso? Porque Marcos e Mateus não mencionam todos os conhecidos de Jesus. E em João estão especificadas 4 mulheres que estavam de pé junto à cruz, entre as quais a sua mãe. E no versículo seguinte temos Jesus falar com a sua mãe e o discípulo amado. Tá. Então João mostra que tinha as mulheres, mas ele coloca também um discípulo amado. Você lembra que eu falei naquele vídeo, será que o discípulo amado é uma mulher? Porque João é o único que menciona o discípulo amado já no diálogo com Jesus. E quando você vê aqui em Marcos, Mateus e Lucas, pulando Lucas, né, que só menciona algumas mulheres, você vê que só tinham mulheres na crucificação de Jesus. Então, tirem aí suas conclusões. Agora, comparando ali aquela tabela, nós podemos ver o seguinte, segundo Marcos, estavam apenas de longe mulheres, segundo Mateus também. E segundo Lucas, tinham homens e mulheres de longe. Lucas já destoa da narrativa. E segundo João, não, estavam junto à cruz mulheres e um discípulo. Já muda a narrativa. Segundo Marcos, estava Maria Madalena, segundo Mateus e segundo João. Eles especificam. Segundo Marcos, estava Maria, mãe de Tiago, o menor, e José. Segundo Mateus, estava Maria, mãe de Tiago, e José, que pode ser o mesmo, Tiago, o menor, e José. E olha que curioso, segundo João, estava Maria, a mãe de Jesus, que também era mãe de um Tiago e de um José, que nem você pode ver aqui em Marcos 6. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago e de José? Então seria bem provável que essa Maria, que a mãe de Jesus que João menciona, pode ser essa mesma Maria aqui de Marcos e Mateus, que era mãe do Tiago menor e José. Será que esses apóstolos aqui eram os mesmos irmãos de Jesus? Então fica aí para curiosidade. Aí Marcos menciona uma outra mulher que é a Salomé. Mateus menciona uma outra mulher que ele não identifica pelo nome, mas falam que eram as mães dos filhos de Zebedeu, que pode ser a mesma Salomé. E João identifica mais 2 mulheres, que é uma irmã de Maria, que seria a tia de Jesus, e a mulher de Clopas. Então fica aí para cada um tirar suas conclusões. E Marcos fala que vieram outras mulheres da Galileia, o que Mateus e Lucas também confirmam. E João não fala que vieram outras mulheres da Galileia, ele só especifica essas mulheres, e estranhamente João coloca um discípulo amado junto à cruz. E aí, como é que foi essa crucificação? Tirem suas conclusões. Não faz sentido que os soldados romanos deixassem pessoas se aproximarem do condenado estando ele ainda vivo, tal como é narrado em João, pois eles poderiam tentar libertar o condenado e até poderia sobreviver aos ferimentos. Isso também acontecia. Às vezes formava-se um grupo, ia lá na crucificação e tirava o prisioneiro da cruz. Essa ideia pode ser apoiada pelo registro, também em João, em que os soldados, antes de cair a noite, foram quebrar as pernas dos condenados, para garantir que eles teriam morrido mesmo. Então isso seria uma prática justamente para evitar que eles escapassem vivos da crucificação, asfixiado pelo peso do corpo, suportado apenas pelos braços.
Então é estranho, né? Segundo João, estavam todas essas pessoas aqui junto à cruz. E um discípulo amado, que nenhum dos outros três viu. Então, cada um tire suas conclusões. E o que estava escrito na cruz? Segundo João, estava escrito a sua culpa, sua acusação, o rei dos judeus. Segundo Mateus também, só que Mateus muda. Este é Jesus, o rei dos judeus. Só uma alteração leve, Mateus coloca o nome. Segundo Lucas, ele faz uma leve alteração. Este é o rei dos judeus. Não muda muito. E segundo João está escrito diferente, ó, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Segundo Lucas, aqui estava escrito em letras gregas e romanas. Isso aqui é comprovadamente outro acréscimo de Lucas, provavelmente para harmonizar com João. Seria de se esperar um maior rigor na transcrição de uma frase tão simples, né, uma pequena expressão, mas infelizmente os quatro destoam um pouco. Note-se que em algumas versões de Lucas existe uma interpolação, ali em grego, latim e hebraico, possivelmente feita com o intuito de se harmonizar com João. Essa inserção ficou refletida em apenas alguns manuscritos antigos e, portanto, não está refletida em todas as traduções atuais, mas pode-se ver, por exemplo, na Bíblia do Rei James. Só em João é referida que a inscrição foi colocada por ordem expressa de Pilatos. Nos outros evangelhos, isso não é mencionado, tá? E as últimas palavras de Jesus também diferem. Cada evangelista falou uma coisa. Segundo Marcos e Mateus, eu coloquei aqui junto na tabela, porque eles não variam muito a narrativa. Na hora nona, Jesus exclamou dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que é meu Deus, por que me abandonaste? Aí logo depois disso Jesus expirou. Então essa foi a última frase de Jesus na cruz, segundo Marcos e Mateus. Segundo Lucas, não. Clamando Jesus com grande voz, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isso, na tua mão entrego o meu espírito, Jesus expirou. E segundo João, não foi nada disso que ele falou. Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. Aí, inclinando a cabeça, ele entregou o seu espírito. E aí, qual foi a última frase de Jesus na cruz? Parece que o autor de Marcos quis retratar Jesus como o Messias que morre decepcionado com Deus ao verificar que estava a morrer preso numa cruz e que nada de espantoso acontecia. Por isso que ele falou: meu Deus, por que me abandonaste? Como esse é o evangelho mais antigo, é bem provável que Jesus tenha dito mesmo isso. Morrido, abandonado, ou reclamando por ter sido abandonado por Deus na cruz. Tanto que o autor de Hebreus ele menciona isso no primeiro capítulo, né? Mas enfim, aí é tema para outro vídeo. Quando eu chegar lá, eu chego nesse ponto. As frases que Jesus fala em Marcos, Mateus e Lucas são situações de poesias do Antigo Testamento, lá dos Salmos. Nós podemos ver que em Marcos e Mateus, Jesus recita o Salmo 22, enquanto que Lucas recita o texto do Salmo 31. Aqui, ó, o Salmo 22 diz: meu Deus, por que me desamparaste? Por que está afastado de me auxiliar e das palavras do teu bramido? Lembra que eu falei naquele vídeo que Davi não foi profeta? Que Davi estava falando de si mesmo. Então, segundo Marcos, ele quis colocar o mesmo clamor de Davi em Jesus. Meu Deus, por que me abandonaste? E já Lucas não, ele dá uma mudada, ele cita o Salmo 31. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, tu me remiste, ó Senhor, Deus da verdade. É compreensível que Lucas não quisesse retratar Jesus a recitar um texto que inspirasse decepção. Abandonaste-me por quê? Pois o Filho de Deus não poderia duvidar do seu Pai. Isso segundo Lucas. Mas ao dizer nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele revelaria uma forte confiança como filho. Ah, tá vendo? Jesus não morreu abandonado não, ele entregou o seu espírito com toda a confiança na última hora. Então dá a impressão que Lucas fez essa modificação para isso. Portanto, as duas citações têm valores opostos. E no fim das contas é considerado que Jesus nessa altura era um homem em agonia, asfixiado numa cruz. A última coisa que ele se lembraria seria recitar algum salmo antigo. Daí a frase mais realista está na versão de João, ou seja, está consumado. Seria mais realista no sentido de Jesus não ter se lembrado de recitar nenhum salmo. Então aqui nós acabamos a parte da crucificação. Cada um tire suas conclusões, ok? Essa parte aqui que eu falei sobre Maria, que os evangelhos mencionam aqui, e por coincidência a Maria, mãe de Jesus, também era mãe do Tiago e do José. Talvez eu faça um vídeo à parte aqui da série para mostrar essa curiosidade, tá? Que existe uma grande possibilidade de que os apóstolos de Jesus fossem irmãos dele, tá? Mas aí fica para um outro vídeo. Paz a todos.